Encontremos-nos numa das aldeias na planície de Ono, porém planejavam fazer-me mal. O versículo 3: de modo que lhe enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Mas eu quero que você nesta noite repita comigo o versículo 3. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Diga de novo: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso. E Ele está aqui nessa noite para nos dizer que esta obra Ele confiou a mim e a você, não confiou a outro, mas foi a nós. E uma vez que Ele confiou nas nossas mãos, como já foi expressado aqui, nós temos que ir até o fim com aquilo que Deus confiou a nós. Queridos, Neemias, ele, antes de ser levado neste comissionamento desta obra, Neemias estava sendo introduzido na corte do rei Artaxerxes, na fortaleza de Suzã, que hoje é o Iraque. Ali o reinado da Pérsia, no reinado do rei Artaxerxes, que é o mesmo rei Assuero, aonde se passou a história da rainha Esther. E também Esdras estava introduzido neste mesmo tempo, neste mesmo período, aonde Neemias estava como copeiro, Esdras estava também na corte do rei Artaxerxes, e Esther já tinha sido introduzida para também ser a rainha no lugar de Vasti. Mas o que eu quero focar com você nesta noite é que quando Deus Ele tem um propósito nas nossas vidas, quando Deus Ele nos chama para fazermos algo com Ele, nada e nem ninguém pode frustrar aquilo que Deus tem para fazer através de mim e de você nesta terra. Quando Deus nos escolhe, quando Deus Ele nos chama para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade, o adversário pode até tentar parar, ele pode até tentar usar de muitos artifícios, mas ele nunca conseguirá ter êxito naquilo que ele vier investir contra a minha vida e a sua. Sabe por quê? Porque quem nos chamou, Ele é responsável pela nossa vida. Ele é responsável pela nossa chamada. E uma vez que o dono da obra, Ele nos chama para fazer este negócio, não tem nada e ninguém que venha frustrar os desígnios de Deus sobre as nossas vidas. E Neemias, ele trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes. E parecia que tudo estava indo de vento em popa. Ele estava dentro de um palácio, ele vivia muito bem acomodado, ele vivia muito bem, aleluia, aparentemente, apesar de ser escravo. Ele tinha algumas regalias porque ele era o copeiro do rei Artaxerxes, o copeiro oficial. Era aquele que pegava a sua janta, o seu café da manhã, o seu almoço e o levava dentro do seu quarto. E como nós bem sabemos que todo aquele que serve, todo aquele que está a serviço de alguma coisa, ele tem que ser uma pessoa bem-humorada. Ele não pode ser uma pessoa carrancuda. Mesmo que não esteja num dia bem, não esteja bom para ele, mas ele tem que estar com um sorriso no rosto. Quando nós trabalhávamos ali na farmácia Santa Maria, tinha dias que chegávamos pela misericórdia, mas não deixávamos transparecer. Estávamos sempre tratando bem os clientes, conversando, muito embora que a luta estivesse travada, mas de maneira alguma poderíamos deixar transparecer, porque aquilo que estava confiado às nossas mãos, nós não poderíamos de maneira alguma estarmos de cara fechada. Tinha que tratar bem os clientes, tinha que saber interagir com os colegas de trabalho. Da mesma forma era Neemias. Neemias, sendo o copeiro-chefe do rei Artaxerxes, ele jamais poderia deixar transparecer uma certa tristeza ou alguma coisa que estivesse o incomodando ao ponto de ficar visível ao rei. Sempre de bom humor, sempre de bem, aleluia, com tudo e com todos. Ele estava vivendo um dos melhores momentos da sua vida, mesmo estando dentro daquele palácio. Mas Deus é aquele que, quando Ele escolhe a minha vida e a sua vida, Deus ele vem muitas das vezes para confrontar certas verdades. Ele vem confrontar verdades que muitas das vezes abatem a minha vida e a sua. Mas é onde Deus ele entra para fazer o seu nome engrandecido. Ele estava dentro da fortaleza de Suzã, mas lá em Jerusalém,
estava a cidade assolada, destruída, totalmente devastada pelo maligno. E ele não sabia do que estava acontecendo. Para ele estava tudo certo. Mas o seu irmão, Anani, no capítulo 1, faz uma longa viagem até o reinado da Pérsia. E encontra Neemias bastante bem introduzido, trabalhando alegre, trabalhando com muita boa vontade. E de repente, Neemias o vê sem uma alegria muito grande. Fica feliz em rever o seu irmão que há tanto tempo não estava vendo. E naquela hora, quando ele pergunta como é que vai os nossos irmãos, como é que está a nossa terra, aí de repente parece que tudo começa a desmoronar com aquela notícia. Sabe aqueles dias que você está bem, aqueles dias que você está tão feliz e de repente chega uma notícia até você e parece que nada mais faz sentido para a sua vida. Está tudo bem com você, está tudo indo de vento em popa, mas de repente chega aquela notícia que a gente, quando menos percebe, o chão parece que foge dos nossos pés. Da mesma forma foi com Neemias. Ele estava bem aparentemente, mas quando ele escuta aquela notícia que Jerusalém estava destruída, parece que o chão foge dos seus pés e de repente aquilo que fazia sentido passa a não fazer mais sentido. E ele começa a sofrer com aquela notícia. Mas uma coisa é ele escutar o que está acontecendo e ficar de braços cruzados, mas pelo contrário, ele ouviu e tampouco ele não se aquietou, ele ficou incomodado ao ponto de pedir a Deus uma estratégia para resolver aquela situação. Mas como é que ele poderia sair de dentro de um reinado tão grande como o da Pérsia, deixar aquela função tão importante de autoconfiança para ir ter na sua cidade natal? Mas coisa boa, irmão, sabe o que é? É crente que tem segredo com Deus. É crente que tem segredo com Deus e tem, aleluia, crédito no céu. Ainda, aleluia, que o adversário me prive e lhe prive de certas coisas, ainda que situações, problemas que aparentemente pareçam insolúveis, coisa boa é ter segredo com Deus. Coisa boa é ter crédito com o céu. Coisa boa é o crente saber quem ele é diante de Deus, mediante a qualquer situação aqui nesta terra. O adversário, muitas das vezes, ele cerca o povo de Deus com tantas coisas, ao ponto de alguns pensarem: é o fim para mim, eu vou permanecer aqui porque eu sei que para mim não tem mais jeito, não tem mais solução, e agora eu vou me conformar com essa situação, onde Deus está dizendo: não se conforme, mas se posicione para algo mudar na sua vida. O que nós fazemos hoje são cristãos conformados, queridos, com certas situações que Deus espera que ele tome uma atitude para algo mudar. E para a situação de Jerusalém mudar, Neemias, ele teve que sair da zona do conforto e se posicionar para que a mão de Deus fizesse algo em favor daquele povo. Ele estava introduzido dentro da Pérsia, mas em Jerusalém os seus irmãos dependiam de um posicionamento dele para aquela história mudar de cenário. E muitas das vezes, Deus, ele espera que a minha vida e a sua tome uma atitude, se posicione para que ele mude um cenário de tragédia, para que ele mude uma história de derrota na vida de algumas pessoas. Nós estamos bem na nossa zona de conforto, estamos bem financeiramente, estamos bem de saúde, mas alguém que depende de nós não está bem. E Deus, ele tem negócio com esses também, com os doentes, com os menos favorecidos. E depende muitas das vezes da minha vida e da sua para que algo aconteça em benefício desses também. Mas para isto acontecer, Deus, ele quer atitude, posicionamento para que a sua mão, aleluia, ela seja voltada em favor deste povo. E Neemias vivia bem no palácio, mas Deus queria que ele saísse da zona do conforto, ele saísse do comodismo e ele se posicionasse. E foi necessário aquela notícia ruim chegar para Neemias entender que era hora de ele buscar, que era hora dele orar. Sabe aquele momento, querido, que quando nós estamos tão bem, estamos tão folgados, que Deus permite certas situações acontecer, chegar até nós, para que eu e você entenda quem nós somos diante dele.
Para que eu e você entenda quem nós somos perante Ele. Muitas das vezes está bem para mim, mas não está bem aqui para o irmão. Não está bem para ele, mas não é comigo, então é ele que se vire. Mas ele é meu irmão. Ele vai para o mesmo lugar que eu vou, para o mesmo céu. Então, se a vitória dele depende do meu posicionamento, eu vou me posicionar para Deus mudar a sua situação. E o que nós vemos hoje em dia são pessoas que se dizem cristãs, egoístas, não se comovem em momento algum com a situação que alguém está passando. Alguém pede oração, ele diz até que ora, mas chega em casa, ele nem lembra mais do nome da pessoa. Ele nem lembra mais do que a pessoa está passando, nem que pedido foi que foi feito. E Deus muitas das vezes quer usar a mim e a você para fazer uma obra de reconstrução aqui nesta terra. E para a sorte de Jerusalém ser mudada, Neemias teve que receber aquela triste notícia, tocar profundo na sua alma, e aquilo lhe incomodar ao ponto de ele entrar num propósito e num sacrifício com Deus. Vitória, ela só vem com preço. Vitória só vem com propósito, com humilhação diante de Deus. Eu desconheço um crente, aleluia, um servo que teve vitória no momento de bonança. Ele sempre passa por um momento de adversidade. E quando ele está na adversidade, na luta, quando ele passa pelo olho do furacão, ou ele ora, ou o furacão leva ele para bem longe. Se não quer parar açoitado para bem longe, tem que se posicionar, tem que descer. Quando Jesus diz, olha, desce, ora, te humilha, é porque ele sabe porque está mandando você se humilhar. E Neemias, aleluia, ele teve que se posicionar, glória a Deus. Ele escuta a notícia, e aquilo fere a sua alma ao ponto dele começar a sofrer. Ele sofre com aquela notícia, mas foi necessário Deus permitir aquela tragédia chegar no ouvido dele, para que através da vida dele aquela situação de Jerusalém fosse revertida, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Tem coisas, queridos, aleluia, haverá momentos como com você, que Deus vai permitir algumas notícias ruins chegarem. Glória a Deus. Ele vai permitir que algumas notícias ruins Deus grande. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus. Abençoa Deus. Glória a Deus. Deus sempre vai permitir que algumas notícias que são ruins chegar à nossa vista, para que eu e você venha ter um verdadeiro posicionamento e certo na presença dele. Chegará momentos conosco que Deus ele vai nos tirar da zona do conforto, para que alguém lá fora, ou alguém da tua família, da minha família, venha ter o favor dele na terra também. E Neemias, durante 4 meses, ele orou a Deus por uma resposta. Ele entregou este propósito diante de Deus por 4 meses, e parece que Deus, quanto mais ele orava, Deus estava no silêncio. E muitas das vezes o silêncio de Deus incomoda as nossas vidas. Muitas das vezes a gente ora, a gente pede, a gente clama, e o céu parece que está de bronze. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, o céu pode até estar de bronze, mas ele está descendo resposta para mim e para você. Aleluia! O silêncio de Deus, aleluia, é sinal que ele não está ouvindo, porque ele escuta a todos. Mas no silêncio dele, ele está trabalhando, movendo, aleluia, as águas, preparando um caminho para que você passe e para que você entenda que ele é aquele que traça caminhos que muitas das vezes nós não entendemos. Neemias orou 4 meses por essa resposta. Ao longo desses 4 meses, Neemias orava incessantemente ao ponto de quase desistir da oração.
Ele quase desistia daquela oração. E quando ele estava prestes a desistir, de um belo dia, Deus entrou no coração do rei Artaxerxes, amoleceu o coração do rei, ao ponto de Neemias chegar dentro do seu quarto para entregar a sua janta e o rei perceber que algo não estava bem. Sabe aquela pessoa que ele conhece tão bem, conhece você tão intimamente que quando você não está no dia bom, ela percebe logo que algo está acontecendo com você. Ela percebe logo quando você não está bem. E o rei conhecia Neemias muitíssimo bem, porque ele era o seu escravo pessoal. Era aquele que levava o café, o almoço, a merenda da tarde e a janta. Então, quando Neemias estava com o semblante decaído, quase desistindo do propósito, Deus desceu naquele dia para dizer: olha, Neemias, não desiste, porque hoje a tua oração terá resposta. Eu não sei qual é o tipo da resposta que você espera. Eu não sei por quanto tempo você está orando por esta causa, mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor te trouxe até aqui a este lugar para te dizer: não é tempo de você desistir. Continue clamando, continue com o propósito, porque Ele está preparando o momento para entregar a resposta que você está pedindo. Ele está preparando o momento para entregar a você aquilo que você tem pedido. Neemias estava preocupado porque ele queria ir para Jerusalém, mas ele não poderia ir se não tivesse a permissão do rei. Se ele saísse sem avisar, ele era tido como um desertor, um fugitivo, ele poderia morrer no caminho até Jerusalém. Mas coisa boa é quando o crente entrega na mão de Deus, na certeza que Ele está providenciando a hora certa para acontecer. E Neemias confiou, mas chegou um momento que ele foi tão provado, a espera foi tão dolorosa, que o semblante dele decaiu ao ponto de chamar a presença do rei. E foi quando no capítulo 1 em diante, capítulo 2, o rei percebe que ele não está bem, pergunta: estás doente, Neemias? Ele disse: não, meu senhor, se tu não estás doente, deve ser doença da alma. E ali ele conta o que estava acontecendo na sua cidade natal. E Deus naquele momento estava providenciando tudo para dar as cartas necessárias para Neemias chegar até Jerusalém. O adversário, com certeza, estava tentando impedir, glória a Deus, que Neemias pegasse aquelas cartas, pegasse aquelas ferramentas e fosse até Jerusalém para reconstruir aquilo que ele havia destruído. E o adversário, irmãos, quando ele destrói alguma coisa, quando ele avança, quando ele bota a mão para acabar com tudo, ele jamais vai querer permitir que eu e você venha ser usado por Deus para, aleluia, edificar aquilo que ele destruiu. Ele vai tentar de alguma forma impedir a minha vida e a sua. Ele vai de alguma forma querer impedir esta obra de avançar. Enquanto você estiver dando as mãos, ele vai lutar, ele vai pelejar. Mas eu quero dizer nesta noite que existe uma promessa nesta igreja, aonde Jesus disse a Pedro que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Deus. Ele pode até levantar o seu exército, mas nunca ele vai conseguir me parar. Sabe por quê? Porque o mundo da obra está aqui nesta noite. Mas sempre para a minha vida e para a sua. Não desista do propósito, porque está chegando a hora de eu mudar o cenário de derrota. Está chegando a hora. E o rei perguntou a Neemias: o que é necessário para tu voltar para Jerusalém? O que é necessário para tu regressar? Ele juntamente com a rainha. Ele disse: olha, eu preciso que o Senhor me dê cartas. Eu preciso que o Senhor me dê um passe livre para eu ter com os grandes, com os prefeitos, com os governadores, porque certamente alguém não iria acreditar que um simples coveiro estava com aquela grande responsabilidade de fazer aquela obra. Sabe aquele momento que as pessoas olham para mim e para você e nos acham pequenos demais para fazer algo grande? Sabe aquele momento que alguém desmerece a sua vida porque você não é tão evidente como alguém que está numa patente superior? Mas Deus é aquele que pega as coisas que não são para fazer as que são. Deus é aquele que pega aquilo que não tem aparência para ter. E Deus estava simbolizando de Neemias um simples copeiro para mostrar
patente, nem tampouco a aparência. Aleluia. O erro de Samuel. Louvado seja Deus. O erro do profeta Samuel foi olhar pela aparência quando ele desce à casa de Jessé. Aonde Deus tinha dito a ele: olha, desce à casa de Jessé o belemita, porque de lá eu já tenho provido um rei para governar em Israel, porque eu não tenho mais negócio com Saul. E Samuel desceu à casa de Jessé e, olhando pela aparência, ele olha para Samar, Abinadab e Eliabe. Quando Eliabe passa, ele olha e diz: certamente é esse aí o rei de Israel. Aí Deus foi e disse para ele, disse assim: olha Samuel, não atenta para a aparência, porque eu não olho como o homem olha, porém eu vejo o coração. O reinado de Israel não era para Eliabe, nem Abinadab, nem Samar, era para Davi, o menor da casa de seu pai. O menor da casa, jovem, de pequena estatura, mas com o coração de um guerreiro na sua alma. E Deus nunca, queridos, vai se utilizar da minha vida e da sua pelo que nós somos, pelo que nós aparentamos ser. Mas quando Ele vier sobre a minha vida e a sua, é porque Ele conhece o interior de cada um de nós. E Deus se utilizou de Neemias, o simples copeiro, para fazer aquela grande empreitada. Alguém poderia até tentar, o governador, o prefeito, os maiorais da cidade, mas Deus determinou que Neemias seria aquele que reedificaria os muros de Jerusalém. E ele, tendo essa consciência, disse: não, eu preciso que o Senhor me dê carta branca. O Senhor me dê o passe livre, me dê, aleluia, as ferramentas certas, para eu conseguir passar e eu ter o acesso para fazer esta empreitada. E foi quando o rei deu as cartas para ele, para levar aos prefeitos, aos governadores, aos donos, aleluia, dos armazéns da época, para levantar aquela construção, aleluia. Deus é aquele, queridos, que nunca, em momento algum, vai me jogar e jogar você numa obra sem ter as ferramentas certas para trabalhar para Ele. Deus não é injusto com ninguém. Ele, quando nos chama, Ele entrega já a ferramenta pronta para a gente usar. Ele já entrega a ferramenta preparada para você manusear ela com excelência. E Neemias, ele pegou as cartas. E a rainha perguntou a ele: quantos dias será essa tua viagem? Ele disse: olha, eu só preciso de 52 dias para terminar aquela obra. 52 dias será suficiente para eu concluir aquilo que Deus colocou no meu coração. Não era 51 e nem 53, mas era 52 dias para que o nome do Senhor fosse glorificado. E da mesma forma, Deus está dizendo aqui nessa noite: os dias já estão sendo contabilizados para esta obra. Aleluia! Ela ser feita com excelência e o nome dele ser glorificado aqui neste lugar. 52 dias foi necessário para Neemias fazer esta empreitada. Mas como nós bem sabemos, queridos, existem aqueles que sempre irão se opor a tudo aquilo que Deus venha a querer nos usar. Eles sempre vão se opor à minha vida e à sua, em querer atrapalhar aquilo que Deus colocou na minha mão e na sua mão. E quando Neemias chega em Jerusalém, ele primeiro vai avaliar o grau da situação. Ele primeiro vai avaliar os destroços daquela cidade e ver aonde ele iria começar aquela empreitada. Porque era muita coisa a se fazer ao mesmo tempo. E nós, que somos escolhidos por Deus, designados, não podemos fazer tudo da mesma hora, mas é tudo por uma etapa. Sempre a obra de Deus é feita gradativamente. Ninguém faz nada ao mesmo tempo, sempre é uma etapa após a outra. E Neemias foi estudar o terreno para saber por onde ele iria começar. Primeiro ele passa pelos portais das ovelhas e ele vê que ali era a parte que estava mais danificada. Era a porta de entrada. Então ele olha e diz assim: não, eu tenho que começar por aqui, porque aqui é aqui que o problema está mais grave. Sabe aquela situação que Deus diz para você: olha, começa primeiro por aqui. Aqui o negócio está mais estreito. Aqui o negócio está mais difícil. Tu primeiro começa por aqui, depois
eu vou te direcionar para outro estágio. Primeiro começa por aqui. E Neemias vasculhou toda aquela cidade e viu que o trabalho seria árduo, que o trabalho seria muito árduo e ele precisaria de cooperadores para aquela empreitada. A obra de Deus, ela nunca, jamais será feita sozinha. Ela é feita em conjunto. Ela é feita em união. Ela é feita com concordância.